Meus amigos, o Brasil acordou hoje com um cenário que nem o roteirista mais criativo de Hollywood conseguiria inverter. Prestem atenção nesta frase. Fiz uma correria aqui para tentar salvar. Alguma novidade? Conseguiu ter notícias ou bloquear? Essa não é uma mensagem qualquer. Essa é a suposta mensagem do Daniel Vorcaro para o ministro Alexandre de Moraes no exato dia da sua prisão. O sistema está em pânico e a caixa preta começou a apitar. Nós estamos falando de um escândalo que envolve cifras bilionárias, visitas secretas e contratos de 129 milhões de reais para aqueles serviços não explicados. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo e ative o sininho, porque nós somos a resistência e a grande mídia não vai te contar os detalhes sombrios que eu exponho aqui hoje. Deixa o seu like também e vem comigo, porque hoje o cerco literalmente fechou. Enquanto eu coloco aqui as nossas notícias e matérias na tela, meus amigos. Vamos lá. Já na tela, vamos para a nossa primeira notícia do dia, que é essa aqui, da CPMI. Primeiros acessos de dados de Daniel Vorcaro têm senha e frustram CPMI. Matéria tá lá no Metrópolis, viu, pessoal? Opa, a tela tá errada. É essa aqui que eu quero. Opa, volta, Eric. Vamos lá, a matéria tá lá no Metrópolis. Os senadores, deputados, todo mundo brabo aí, porque tava cheio de senha. Vamos ler aqui para vocês, matéria do Metrópolis. Parlamentares e assessores relataram problemas e frustração com os novos dados dos celulares. Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, disponibilizados pela CPMI do INSS. O colegiado liberou no início desta sexta-feira, 13, a consulta a uma nova leva de materiais obtidos com a quebra do sigilo telemático do banqueiro, que somam cerca de 400 gigabytes. Isso é de um celular, tá, pessoal? Aliás, eu não sei se isso tudo é só de um. Vamos continuar aqui. Em uma tentativa de evitar vazamentos, o conteúdo foi armazenado em uma sala-cofre com acesso restrito. Deputados, senadores e técnicos indicados pelos gabinetes parlamentares puderam consultar os documentos até às 21 horas. Alguns chegaram ao espaço logo pela manhã, enquanto outros permaneceram por períodos breves. Um assessor ficou cerca de 6 horas analisando os arquivos, classificou a visita como uma perda de tempo, por avaliar que o material disponibilizado até agora não trouxe novidades ao caso. Um técnico da oposição no Senado, que disse ter permanecido por 2 horas na sala, afirmou ter a impressão de que ainda falta muito arquivo. E ponderou que uma parte do conteúdo já havia aparecido em outras etapas da CPMI, que é a mista, tá, pessoal? Deputados e senadores. Segundo ele, muitos dados também estavam inacessíveis por bloqueios de senha. Avaliação semelhante foi feita pelo deputado Evair Vieira de Mello, do PP do Espírito Santo, um dos 4 parlamentares que passaram pela sala-cofre. Frustração, disse ele sobre o material. Os arquivos não vieram completamente abertos. As conversas de WhatsApp estão todas bloqueadas e os e-mails estão criptografados, acrescentou. O bicho tinha uma segurança braba aí, né, o Vorcaro? O senador Exalci Lucas, do PL-DF, que também acessou os dados, criticou as ferramentas disponibilizadas pelo Senado para consulta. Não dá para fazer pesquisa, não dá para pesquisar nada da forma como foi disponibilizada, disse ao Metrópolis. Exalci também relatou ter enfrentado problemas com arquivos criptografados e sinalizou que pedirá ao presidente da CPMI, senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, recursos que facilitem o acesso ao material. Bom, meus amigos, essas notícias estão lá no Metrópolis, tá? E aí eu já vou colocar aqui para vocês na tela nossa próxima informação, meus amigos. Aqui só um adendo, tá?
talvez essas respostas estejam nas supostas visitas que o ministro de Moraes teria feito à casa do investigado. Ou talvez a chave do cofre seja o contrato que a esposa do ministro assinou, levando 129 milhões de reais aí de serviços que até agora ninguém conseguiu explicar. Isso é uma interrogação que eu deixo aí para vocês. Anotei aqui para não deixar de falar isso para vocês, tá? E aí, meus amigos, veja bem aqui o seguinte. Olha essa matéria agora que eu vou trazer para vocês do Poder 360. Eu vou ler aqui, pessoal, e depois... Aliás, eu vou passar para vocês aqui primeiro o carrossel, tá? Então, olha aí como é que tá o carrossel. Banqueiros estiveram ao menos 25 vezes no Planalto em Lula 3. Lista traz registros de visitas conhecidas, mas o número pode ser ainda maior. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor para vocês. Opa, agora ficou pior, né? Pronto, acho que agora tá melhor. Então, olha aí, ó. Tá melhor, né? Bradesco 8, Banco Master 4, BTG Pactual 4, Santander 4, Itaú 3. Isso aqui está falando das visitas oficiais, né? E as que não foram oficiais. Então, vamos lá. Total, Bradesco 8, Luiz Carlos Tecap, Conselho de Administração, Marcelo Noronha, CEO do Bradesco, José R. Rocha, vice-presidente da diretoria executiva. Aí que tem as visitas ao Planalto, agenda oficial. Banco Master, o próprio Daniel Vorcar esteve lá pessoalmente 4 vezes ao Planalto e 0 de agenda oficial. Só na agenda, só da visita, né? Ou o André Esteves lá, teve 4 e 2 na agenda oficial. Por que o do Daniel Vorcaro é escondido, né? Aí vem Santander, aqui seguido aqui, do Itaú também, ó. O Itaú que é uma potência, cara. Pior que esses caras sempre investem em tudo que é campanha, seja de Lula, de Bolsonaro, eles estão nem aí. Eles querem estar com quem tá mandando. Né? Então aqui, ó, Lula e Vorcaro tiveram um encontro fora da agenda. Tá ali embaixo, ó, pessoal. Tá vendo? Então, aqui é a mensagem do Vorcaro, né? Tá muito pequenininho para ler para vocês. E aqui, ó, matéria do Poder 360. Poder Governo. Nos 3 primeiros anos do terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, ao menos 11 banqueiros de instituições privadas estiveram no Palácio do Planalto. Deles, 7 se reuniram oficialmente com o petista. E Daniel Vorcaro, fundador do agora liquidado Banco Master, esteve com Lula fora da agenda oficial. As informações foram obtidas pelo Poder 360 por meio da Lei de Acesso à Informação. Luiz Carlos Trabuco Cap, presidente do Conselho de Administração do Bradesco, é quem lidera com 5 visitas. Logo atrás aparecem Vorcaro e André Esteves, CEO do BTG Pactual, cada um. 4 visitas, né, cada um. Os 2 últimos protagonizaram disputas por influência e mercado que vieram à tona com o colapso do Banco Master e a exposição de mensagens que citam a rivalidade entre ambos. Conta para mim o que você tá achando aí. Comenta aí para mim o que você tá achando. E me diga também se tá tudo beleza aí. Eu dei uma mudadinha aqui também na luz. Hoje, na verdade, estou fazendo só com a luz natural. Eu quero saber como é que tá a minha imagem aqui. Se está muito escura, se está muito clara, se está boa. Que eu estou testando durante o dia. Acho que eu vou fazer só com a luz natural, meus amigos. E aí, ó, também quero trazer para vocês aqui uma situação bem inusitada, né? Que pelo menos 4 vezes aí esses registros desses banqueiros sentados à mesa com alto escalão do governo. Enquanto o Banco Master protagoniza um colapso que o mercado assiste atônito e é farra dos milhões com suor de quem acorda às 5 da manhã. Você, né? Eu fiz algumas anotações para os comentários terem aqui esse direcionamento. Também comenta se você gostou ou se você prefere igual eu estava fazendo antes, tá? Só tacando o pau aqui e falando a nossa opinião sem amarras e sem rodeios. Bom, trazendo aqui a próxima. Agora chega aí, né? Já que todo mundo pagou a conta, alguém tem que aproveitar, né? É o Bodanic. Espera aí, botar de novo. Esse é o Bodanic,
Hotel 5 estrelas na Serra da Mantiqueira, perto de Campos do Jordão. Ele tem spa, passeio a cavalo, uma cata de vinhos de até R$ 10.000 e charutos cubanos. O hotel é um dos muitos bens de luxo atribuídos ao banqueiro Daniel Vorcaro, mas que não estão exatamente em nome dele. Os funcionários evitam falar no nome do banqueiro. O Daniel Vorcaro é dono daqui? Mas essa informação é... Assim como um jatinho, um helicóptero e uma mansão de R$ 300 milhões em Trancoso, na Bahia, o Botanique é gerido pela Prime U. A empresa é conhecida por emprestar seu nome para ser proprietária formal e gestora de bens de luxo. O Estadão levantou documentos que mostram empresas de sociedade anônima criadas pela Prime U comprando R$ 9.700.000 em terras do antigo dono do hotel nos últimos anos. Dela, Vorcaro foi acionista anônimo até 2025. Vocês perceberam que é o mesmo modus operandi do Resort Taiaiá? Bota no nome de outro, fica ali com um fundo que é o dono, anônimo. Vocês perceberam isso? Condição que esconde seu nome de documentos públicos da empresa. A Polícia Federal também apreendeu um contrato não assinado entre Vorcaro e o antigo dono do Botanique para a compra do hotel. No documento, o banqueiro se comprometia a pagar R$ 100 milhões pelo Botanique. Campos do Jordão foi um destino frequente do banqueiro. Lá, ele disse em mensagens ter se encontrado até mesmo com o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. O ministro também frequenta a cidade e tem um apartamento comprado por R$ 4 milhões há mais de uma década no município. Vorcaro e Moraes não quiseram se manifestar sobre o encontro. A Prime U confirma que o banqueiro foi seu sócio, mas nega entregar o nome do dono do hotel que está sob sua gestão. Esse é o Botanique, Hotel 5 estrelas na Serra da Mantiqueira. Viu aí, né, pessoal? Ou seja, mesmo modus operandi, né? Com uma carta de vinho, vocês viram lá, que custam até R$ 10.000. Essa matéria tá lá no Estadão, tá, meus amigos? Se você tiver a dúvida. E aí, você viu o que falou no final, que ele esteve até com o Alexandre de Moraes? Dito isso, fazendo um linkzinho que nós somos bons de fazer essa conexão das matérias, olha essa matéria aqui que eu quero mostrar para vocês agora. Calma aí, na outra tela. Tá lá no ranking dos políticos, tá? Esse é o perfil e a matéria é essa aqui. Quantos pedidos de impeachment cada ministro do STF tem? Você sabe? Pois é. Decisão recente de Gilmar Mendes limita a abertura de processos. Então, Alexandre de Moraes tem 43, é o líder absoluto desse campeonato. O próprio Gilmar Mendes, que tá aí caladinho, por que será que ele tá caladinho com todas essas questões que estão acontecendo do Master, de tudo aí, ele ó, caladinho na dele, por que será? Tá em segundo com 10. Flávio Dino tem 8, Dias Toffoli tem 6, eu acho que só não tem mais porque veio à tona aquelas questões todas de Resort Taiaiá, de tudo que ele fez aí, né? Tá aprontando. A população já está meio que cansada, achando que isso não vai dar em nada. Então aí vem os outros aqui que seguem, né? O André Mendonça tem 1, Cássio Nunes Marques tem 1. Então, aqui no ranking dos políticos diz o seguinte: além de limitar quem pode apresentar denúncia e aumentar o número de votos necessários no Senado para que se tenha início o processo de impeachment contra os ministros, a decisão recente de Gilmar Mendes impôs novas travas para a abertura desse processo. Número 1. Fim do crime de hermenêutica. Ministros não podem ser julgados pelo conteúdo ou interpretações de suas decisões. 2. Novas exigências. O processo agora demanda critérios mais rígidos de admissibilidade e defesa prévia, dificultando a ação política imediata. Enquanto a pressão no Senado se acumula, o STF fortalece os mecanismos institucionais que protegem seus membros, tornando a destituição de um ministro tecnicamente improvável no cenário atual. O ranking dos políticos, pessoal, deixou aqui a matéria que ele tirou lá da Veja, tá? Lá da Veja. Eu posso até tentar copiar esse link e deixar no comentário para vocês o que vocês acham. Se vocês quiserem, eu vou fazer isso, tá bem? Então, isso. Aqui a gente tem
que o próprio Gilmar Mendes proferiu a decisão, né, recente aí, que vocês viram, lembra? Limitando essa abertura desses processos e blindando os ministros, né, uns aos outros, e principalmente blindando a si próprio, que está fora do olho do furacão, mas quando ele aparecer nesse rolo, pode ter certeza que vai ser em algo bem grande. Eles criam regras para proteger a si mesmos, tornando a destituição de um ministro quase que improvável. E isso desanima a galera, né? Desanima muito a gente a entrar com novos pedidos, mas veja bem aqui o que trouxe o Partido Novo, com muita coragem de denunciar, trouxe aqui. Conseguiu bloquear? Essa é a mensagem enviada por Vorcaro a Alexandre de Moraes, no dia da sua prisão. O investigado recebeu visitas do ministro em sua casa e contratou sua esposa por 129 milhões para serviços não explicados. Moraes continua no cargo do mesmo jeito. Tá aí a mensagem que ele mandou e as visualizações únicas das mensagens de voz, né, do Vorcaro. Então, não me parece ser algo que seja muito justo com nós brasileiros, né? E aí, ó, o que o Chiquini comentou aqui mais ou menos. Isso aqui não foi no Instagram deles não, tá, pessoal? Tá nesse Baluar TV, tá? Não seguia, vou até começar a seguir agora. Dei um like aqui, um follow, né? E se você não tá inscrito, se inscreva aí. Olha aí o que ele comentou. E de pensar que a Lava Jato foi anulada porque o juiz conversava por mensagens com o procurador. Imaginem um juiz conversando com um bandido. Imaginem um juiz indo na casa do bandido. Ironizou o Chiquini, que é ligado à defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele não é ligado à defesa, na verdade ele está trabalhando no processo por outros réus, né? E aí ele lançou já uma pré-candidatura a deputado federal e intensificou as críticas aos que chamam de distorções no funcionamento do sistema judicial brasileiro. Em declarações recentes, ele questiona decisões do Supremo Tribunal Federal e afirma que parte do judiciário estaria extrapolando o papel de interpretar a lei, entrando em campos que deveriam ser debatidos principalmente no âmbito político. Nos debates levantados por Chiquini, um dos temas recorrentes é o chamado ativismo judicial, que você já está aqui sabendo, né? Muito bem, que a gente trata sobre isso. Expressão usada para descrever quando magistrados passam a influenciar diretamente decisões de natureza política ou legislativa. Para o advogado, esse fenômeno pode gerar insegurança jurídica e desequilíbrio entre os poderes, motivos pelo qual ele decidiu ampliar sua atuação para o campo político. A declaração destacada na imagem viralizou nas redes justamente por ironizar episódios que marcaram a anulação de processo da Operação Lava Jato. A fala reacende uma discussão sensível no país. Até que ponto o judiciário deve se limitar à aplicação da lei e quando passa a interferir no debate político? Bom, meus amigos, ativismo judicial é claro e gritante todas as vezes que o judiciário, principalmente o Supremo Tribunal Federal, interfere em assuntos cotidianos, corriqueiros dos outros poderes, seja do executivo, seja do legislativo, seja de interpretar as leis, seja de fazer as leis. Então, isso já está claro. Outro detalhe importante é aquele que eu chamo sempre aqui de nepotismo judicial. Lei. Temos um projeto de lei que eu escrevi, está na mão no gabinete de 2 senadores para a gente dar andamento, que vai justamente dar um jeito de acabar com essa pouca vergonha de ter contrato com escritórios de esposa, filho, ministro, parente de ministro, de desembargador, de juiz. Isso tem que acabar. Porque aí você pega aqui, ó, é justamente o que ele falou. Imagina, além do ativismo judicial, o nepotismo judicial, que é justamente o que aconteceu aqui quando ele trata sobre o juiz conversando com o próprio bandido. E aí não leva a gente a acreditar em outra coisa que não, que de fato houve uma advocacia administrativa por parte, talvez, ali do ministro, né?
e que ele estava lhe perguntando se ele tinha conseguido bloquear o quê? O mandado de prisão? Comenta aí para mim se você acha que foi isso. Quero saber sua opinião, quero saber o que você tem para sugerir dos nossos formatos, o que a gente pode melhorar. E muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado por você abrir seus Apoie a olhos, sua luta pela casa, justiça seus e no combate à Tá aí, corrupção. não sei qual é o Siga país nas do redes país, sociais, mas essa Dr. animação Eric também Gustavo. Tá melhorando a cada dia mais para trazer conteúdo de qualidade, trazer notícias para vocês, trazer minha opinião, porque vocês já sabem, eu posso até não concordar com a de qualquer pessoa no mundo, mas nós temos que lutar para que ela tenha o direito de se expressar. Isso é o mínimo de um Estado de direito. E aí depois vem uma democracia, como a gente diz sempre aqui no nosso editorial. Muito obrigado pela sua companhia e no próximo episódio nós continuaremos a denunciar essas questões que está acontecendo aí do Judiciário, Daniel Worcaro, Banco Master, BRB, Ministro Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e tudo isso que está acontecendo para trazer à tona a informação, porque é ela que vai salvar o nosso país, ela é a nossa maior arma. Encaminha esse vídeo para o maior número de pessoas, ou pelo menos para uma pessoa. Dá uma força para a gente continuar seguindo firme e forte aqui. Ajuda a gente, segue e ativa o seu sininho também. Como eu digo sempre, vem comigo. Tchau, meus amigos. Até a próxima.